que são membros têm 5 minutos. Passar a palavra à deputada Érica Cocai. Eu acho esse tema absolutamente fundamental, porque nós precisamos ter uma política própria para inserção da população carcerária no mercado de trabalho, através da capacitação e através de planejamento, eu penso. Eu acho que todo o sistema e todos os representantes do sistema em cada estado deveriam ter um plano de inserção da população carcerária no mercado de trabalho. Isso pressupõe não apenas a disponibilidade de vagas em vários locais, e eu sugiro que nós possamos recomendar isso, porque em vários locais, inclusive aqui em Brasília, há uma destinação de um percentual de contratação para as pessoas que são apenadas, essa destinação através de uma lei própria aqui do Distrito Federal. Acho que nós deveríamos sugerir isso a partir do relatório da CPI, que todas as contratações, enfim, dos órgãos públicos, que um percentual deles pudesse ser destinado para os apenados, porque nós sabemos que não tem política para egresso. Não tem política para egresso. Então, é como se as pessoas cumprissem as suas próprias penas e, saindo do regime fechado, elas são jogadas. E como são jogadas sem qualquer tipo de acompanhamento, há uma tendência de reincidência muito grande no próprio sistema. E nós temos um sistema carcerário que beira a condição medieval e que nós não temos oferta de trabalho e oferta de capacitação. Eu penso que, quando eu digo que deveriam ser elaborados planos, porque cada local tem suas especificidades. Então, nós precisamos capacitar naquilo que possa ser útil também para a condição de egresso, que não apenas represente o trabalho no regime fechado ou no semiaberto, mas que ele possa se capacitar para ser introduzido no mercado de trabalho já na condição de egresso. Isso significa que cada comunidade ou cada estado tem as suas especificidades que precisam ser consideradas. Qual é a prospecção de mercado? Qual é o perfil que se exige? O que está sendo demandado para a própria sociedade? Para, a partir destas realidades, nós podemos fazer planos de capacitação e planos de inclusão no mercado de trabalho a partir da própria condição de apenado e, às vezes, de privado de liberdade. O que eu digo com isso é porque, por muito tempo, se teve programas como, por exemplo, costura de bola. Então, se costurava bolas dentro do sistema. É uma atividade que dificilmente ela será fonte de vida ou fonte de renda para a condição de egresso. A condição de egresso, ainda que nós tenhamos experiências, que eu acho que essa CPI deveria conhecer, uma experiência aqui na estrutural, que as pessoas aprenderam a costurar bola dentro do sistema prisional e, saindo do sistema prisional, se constituíram em uma cooperativa, sem apoio nenhum do Estado, e era muito importante que o Estado pudesse dar as condições para que essa cooperativa pudesse ser estruturada, enfim. E as pessoas, a partir daí, esta cooperativa, nós tivemos a oportunidade de visitá-la pela Comissão de Direitos Humanos, você também conhece essa experiência, ela hoje abriga e dá renda para mais de 100 pessoas. Então, ela acolhe os egressos e ela possibilita a interrupção da condição de eterna reincidência. Porque a pessoa sai do sistema, não tem condições de viver fora do sistema, ela reincide e tende a reincidir cada vez mais com o delito agravado. Então, portanto, a discussão do egresso ela é absolutamente fundamental. Nós temos programas do governo federal, como o Pronatec, que precisam ser implementados. Parte do Pronatec deveria ser dedicada à população apenada, não apenas à população carcerária, que está no cárcere, mas a que está em condicional, mas a que está em semi-liberdade. O que não dá é para você ter, como aqui tem em Brasília, a unidade que trabalha com preso em semi-liberdade, que você tem mais de 100 pessoas que não têm emprego. E as pessoas todas saem para trabalhar, porque aí as condições são adequadas ao fato de que o preso ele não fica no sistema, ele só vai dormir no sistema porque ele trabalha, só que tem 100 pessoas que ficam lá.
ficam lá sem ter absolutamente nada, porque inclusive a unidade prisional, ela não é uma unidade para quem vai ficar permanentemente lá, mas ela é pensada para as pessoas que passam o dia fora e que só vão dormir ali. Então, o que eu diria, para tentar fechar, era que penso eu que nós deveríamos, no relatório da CPI, está sugerindo às unidades, aos estados, de que nós tivéssemos um percentual das vagas para o serviço público, para aqueles que estão apenados e que muitas vezes não recebem, porque quando tem alguma coisa que não funciona, a primeira coisa que deixa de funcionar é o pagamento, por exemplo, do que aqui são os conveniados com a FUNAP, porque aqui é uma fundação que faz este convênio. Aqui é a realidade de Brasília. Mas são os apenados, os primeiros que ficam sem receber. Ficam de 3, 4, 5 meses sem receber. Então, trabalham sem receber. Pense na situação e pense quanto isso é ruim para a sociedade, porque se o egresso não tem o apoio e a estrutura do próprio Estado, deveria ter um serviço específico para o egresso, específico para acompanhar. Não tem lugar nenhum do mundo que sabe o que é, aqui no Brasil, que sabe o que está acontecendo com esse egresso, qual é o que aconteceu com ele, o que ele está fazendo da vida, onde ele está. Ele não tem acompanhamento. Nem o egresso do sistema prisional, nem o egresso da medida socioeducativa, que é o adolescente, que também não tem esse acompanhamento. Então, eu sugeriria essa indicação para um percentual das vagas para o serviço público, que possa ser para os apenados. Segundo, que nós pudéssemos sugerir que houvesse um planejamento dentro de cada unidade da federação, que se pudesse fazer um planejamento sobre uma proposta de emprego e renda para o apenado, encarcerado e também para o egresso, que nós pudéssemos ter um sistema de acompanhamento do egresso. Acho que isso é absolutamente fundamental. O sistema não pode simplesmente sair da prisão e não tenho mais como acompanhar para reintroduzi-lo na sociedade. E, por fim, dizer que era muito importante que o Ministério do Trabalho apresentasse aqui quais são os dados, que eu não consegui detectar ainda. Quais são os dados? Quanto é de Pronatec que está no sistema prisional? Quanto é que está sendo destinado? Quais são os programas que o governo federal tem? Porque nós falamos dos planos que devem ser feitos para cada unidade da federação. Mas quais são os programas federais que o governo federal tem, que possam ser transferidos e disponibilizados para as unidades da federação, para que você tenha não apenas um processo, e eu encerro, presidente, porque sei que já extrapolei meu tempo, mas veja, para que nós pudéssemos ter uma política de geração de renda para o encarcerado, onde ele possa ter o que ele aprendeu dentro do próprio sistema, sendo utilizado depois, e aí eu falo da costura de bola, que tem essa experiência positiva aqui no Distrito Federal, mas que, via de regra, as pessoas que costuraram bola no presídio não fazem nada com o fato de aprender a costurar bola quando saem do presídio. Então, você não faz uma capacitação, naquele momento em que ele está aprisionado, que ele possa utilizar essa capacitação como autonomia e como fator para não reincidência na condição de egresso. Então, seriam essas as sugestões que eu teria, mas acho muito importante, doutor Rafael, que nós possamos que o Ministério do Trabalho faça um planejamento e tenha um programa dirigido aos apenados. Nós estamos falando de 500 mil de pessoas, mas não estamos falando 700 mil pessoas, por volta disso. A continuar desse jeito, com essa tendência vertiginosa de encarceramento, em 2020 nós vamos ter 1 milhão de presos, não é? E nós precisamos fazer com que essas pessoas passem pelo sistema e não reincidam. Passem pelo sistema e possam interromper a trajetória delituosa e possam ressignificar as suas vidas. Não farão isso se não tiver uma política de geração de emprego, geração de renda, e que se não tiver uma política de trabalho, porque o trabalho, ele ressignifica a própria vida. E o trabalho é algo absolutamente estruturante para o ser humano. A gente carrega as marcas, e eu sou bancária há mais de 30 anos, nós carregamos a marca do trabalho que a gente exerce na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso ele é estruturante. Quem é radialista carrega as marcas de ser radialista para todas as atividades da própria vida, assim como outras profissões que nós temos em larga monta aqui neste parlamento. Era isso. Muito obrigado, a deputada Érica Cocai.
dizer ao Major Olímpio da nossa preocupação com os fatos de ontem, trazer o nosso apoio, o nosso respeito ao deputado Éder Mauro, a essa CPI que faz a diferença nesta casa hoje, e dizer que não podemos admitir que os nossos parlamentares e uma CPI oficialmente instalada que sejam desrespeitados por quem quer que seja, por qualquer